vamos aprender um pouco mais sobre árvores binárias. Existem vários tipos de árvores que se vocês forem fazer pesquisas, vocês vão encontrar por aí. Existem, além das árvores binárias, as que são as mais simples, vocês podem encontrar árvores AVL, árvores rubro-negras e árvores Bs. Todas elas existem aplicações para elas. Por exemplo, a árvore B. Se vocês já estudaram o banco de dados e foram mais a fundo, vocês viram que o algoritmo ou a estrutura de dados utilizada para guardar os famosos índices, que servem para otimizar algumas buscas no nosso banco, eles são guardados através de uma árvore B. Tá? Então a árvore B, entre outras árvores, são muito interessantes para o estudo da computação. Tá? Elas servem bastante, não é só por estudar mesmo não, certo? Muitas são utilizadas realmente na computação. Mas vamos entender como é que funciona a árvore binária, porque é o nosso foco do nosso curso. Primeiro, uma árvore, como qualquer outra árvore, é uma estrutura não linear. O que é não linear? Eu não sigo numa direção, naquela mesma direção sempre. Lá na fila, lá na pilha, lá na lista, se eu quisesse chegar do primeiro nó ao último, eu sempre ia seguindo numa determinada direção. Aqui não. Aqui não existe essa questão de eu vou sair de um nó e vou sempre chegar naquele último nó. Tá? Não existe aquele último nó aqui. Eu posso tomar decisões, eu posso ir para um lado esquerdo ou para um lado direito. Tá? Então, essa tomada de decisão de ir para um lado ou para o outro me faz dar um resultado diferente do que sempre que a gente fosse fazer numa lista ou numa pilha ou numa fila. Certo? Uma árvore ela não é cíclica, certo? Uma árvore não cíclica, a gente pode dizer que é acíclica, quer dizer que um nó que eu já passei, ele não será repetido, ou seja, eu não volto para o mesmo nó que eu já andei, tá? Então eu sempre sigo no caminho até encontrar um nó que eu queria encontrar, tá? Mas eu não posso ficar dando voltas na árvore, certo? Se eu ficar dando voltas de uma árvore, isso aí não é uma árvore, isso é um grafo, certo? Que é um tipo especial de uma árvore, tá? Uma árvore binária, ela sempre vai ter uma raiz, que é o nó principal dela. Então, uma árvore é construída a partir da sua raiz, bem lembrando biologia, certo? E a partir dessa raiz, os meus nós poderão ir para a minha esquerda ou poderão ir para a minha direita, tá? E ela é chamada de árvore binária porque eu só posso ter no máximo 2 filhos, tá? Então, acho que já está bem compreendido a questão da árvore e aí a gente já pode aprender os algoritmos de buscar, de inserir e de remover, certo? Aqui só para vocês, a gente já falei tanto, mas só para vocês terem uma ideia. Sempre o meu primeiro nó vai ser minha raiz e os demais nós são nós que vão ficar no lado esquerdo ou no lado direito. Esse lado esquerdo e lado direito a gente chama de subárvore esquerda da minha raiz, subárvore direita da minha raiz. Tá? Isso aqui e isso aqui são subárvores, mas se eu andar nessa minha árvore, aqui, esse lado aqui já é subárvore direita desse nó. Aqui já é subárvore esquerda desse nó. Então depende do nó que você está falando que vai existir uma subárvore, certo? Uma coisa que bem importante é que na árvore, em qualquer nó, vai sempre existir um valor, certo? E vão existir dois ponteiros, um para o lado esquerdo e um para o lado direito. Esse valor que vai estar no nó, ele tem que ser único. Não pode ser encontrado um outro elemento com o mesmo valor. Se for encontrado, nós não temos uma árvore, certo? Nós vamos ter outro tipo de coisa, mas uma árvore binária, não. Tá? Então, ficaria bem complicado a gente modelar a árvore quando tiver, né, dois valores iguais, 2 ou mais. Se tivesse, a gente não ia saber qual era aquele valor que a gente deveria percorrer, certo? Qual era o caminho certo. Tá? Então, são valores únicos. E esses valores, eles são bem importantes. Por quê? Quando eu vou inserir, se o valor que eu quero inserir for menor do que já está lá, eu vou cair para o lado esquerdo. Se o valor for maior do que já estiver lá,
eu vou cair para o lado direito. É isso que esse tópico aqui está dizendo. Elementos da sobreárvore esquerda são menores que a raiz. Elementos da sobreárvore direita são maiores do que a minha raiz, sempre considerando a chave. Tá? Então, por que o 8 veio parar aqui? Porque quando eu inseri, certo? O 8 que foi, por exemplo, foi o último a ser inserido, o 8 foi maior que 5, vou para o lado direito. O 8 foi maior que 7, vou para o lado direito. Beleza? Por que o 2 está aqui? Porque quando ele foi inserido, o 2 é menor que 5, também o 2 é menor que 3. E o 4? O 4? O 4 é menor que 5, vou para o lado esquerdo, mas o 4 já é maior que 3, por isso ele caiu aqui no lado direito. E o 6 é maior que 5, mas já é menor que 7, por isso está no lado esquerdo. Então ele é um nó, esse lado aqui é a sobreárvore esquerda desse carinha aqui, do meu 7. E quem está no lado esquerdo sempre é menor, desculpe, do que a minha raiz, certo? Então essa aqui é a raiz principal, mas se a gente for andar nas árvores, nas sobreárvores, a gente vai encontrar outras raízes, entre aspas, vamos dizer assim, raízes virtuais. Então esse cara já é raiz desses outros dois, assim como esse já é raiz desses outros dois. Entendido? Esse algoritmo de buscar ele é bastante importante, porque você só vai inserir um novo elemento se ele não existir na árvore. Assim como você só vai remover aquele elemento se ele existir na árvore. Então, esse algoritmo de buscar, ele sempre será utilizado para fazer a inserção, certo? É um pré-requisito para fazer uma inserção ou uma remoção. Para você fazer a busca, você vai ter que fazer duas perguntas. Primeiro, se esse cara vai ser o elemento que você está procurando ou se ele é maior ou menor, certo? Não precisa fazer as duas. Ah, ele é maior e menor, tá? Você só precisa perguntar se é maior ou menor. Então vamos lá. O 8 é igual a 5? É não. Então eu preciso tomar uma decisão. Eu tenho que ir para o lado esquerdo ou para o lado direito. Nesse caso, eu perguntei, a minha pergunta foi essa. 8 é maior que 5? É. Vou para o lado direito. O 8 é igual a 10? É não. Mas o 8 é maior que 10? É também não. Então, vou para o lado esquerdo. O 8 é igual a 8? É. Então não preciso mais fazer a pergunta para saber se o 8 é maior que 8, que a gente sabe que não é. Certo? Como eu já encontrei, basta eu retornar esse nó. Então é assim que o meu algoritmo funciona. Basta eu perguntar se ele é igual ou, e em seguida, caso ele não seja, se ele é maior. Se eu perguntar se ele fosse menor, também daria certo, tá? Então, um ou outro vai chegar no mesmo resultado, se ele é maior ou se ele é menor. Aprendido o algoritmo de buscar, vamos aprender agora o algoritmo de inserir, que é bastante simples. Dois casos. O primeiro caso é, a minha árvore não tem nada lá dentro, ou seja, ela está vazia. Se ela for vazia, automaticamente o nó 5 vai ser inserido como raiz, vai ser escolhido como raiz. Como é o meu caso, o nó 5 vira raiz e já determina que o lado esquerdo e o lado direito estão disponíveis para receber novos nós, certo? Eu só vou para o lado esquerdo se os outros nós forem menor que 5. Eu só vou para o lado direito se os outros nós forem maior que 5. Então, caso já exista uma raiz, basta eu fazer essas duas perguntas, ou uma outra, né? Os elementos do lado esquerdo são menores que a minha raiz. Os elementos do lado direito são maiores do que a minha raiz. Então vamos lá. O elemento 3, ele é maior que 5? É não. Então, vem para a minha esquerda. O elemento 2, ele é menor que 5? É não. Então, vai para a minha esquerda. O elemento 2 é maior que 3? É não. Vai para a minha esquerda. Eu só vou parar quando não tiver mais nada para ser comparado. Por isso que eu não vou fazer o 2 é maior que o nada. Não, né? Então, quando não tiver mais nós, eu automaticamente insiro. Certo? O 6. O 6 é maior que 5? É sim. Só que depois eu não tenho mais nada para comparar, então automaticamente eu já insiro. O 8. O 8 é maior que 5? É. O 8 é maior que 6? É. Então toda vez que é, eu vou para o lado direito. E aí eu não tenho mais nada para comparar, basta eu inserir.
No caso do 7, no 7 eu vou ter que fazer a comparação do lado direito e lado esquerdo. Por quê? O 7 é maior que 5? É sim. O 7 é maior que 6? É sim. O 7 é maior que 8? Não é. Então, do meu lado esquerdo, sempre vão ficar os elementos menores do que esse rapaz aqui, que é o 8. Então, ele automaticamente é inserido no lado esquerdo do 8. E a gente já aprendeu aqui a inserir quando não tiver nenhum elemento e também a inserir com elementos já na raiz, né? Então, pelo menos tendo um valor na raiz. O caso de remoção já é um pouco mais trabalhoso, certo? Em ponto de vista no caso de programação, tá? O primeiro caso é bem simples. Se for uma folha, que é aquele nó, o último nó, ou seja, eu não tenho mais filhos, a gente chama de nó folha. Se eu não tiver filhos, essa folha basta ou que o pai dela seja, vamos supor, que ele deserde ele, ou seja, não vou mais reconhecer como você como meu filho. Então, aqui é bem simples. Nos outros dois casos, você já vai ter que ter um pouquinho a mais de programação, pensar um pouquinho a mais para implementar esses dois casos. Mas vamos aprender primeiro o caso que nós não temos nenhum filho. Eu quero remover aquele nó e ele não tem nenhum filho. Tá? Quais são as menores folhas? O 2, o 7 e o 8. Por quê? Porque esses três casos aqui não têm filhos. O 3 e o 6 e o 5 eles já possuem filhos. Né? No caso, o 3 possui apenas um e o 6 possui dois. O 5 também possui dois. Tá? Então, a remoção do 2, do 7 e do 8 serão os mesmos casos. Certo? Só trocando se foi no lado esquerdo ou foi no lado direito. Certo? Mas aprendido o 2, aplica-se para o 7 e para o 8. Como é que eu vou remover esse elemento 2? Primeiro a gente tem que saber, quando vocês forem programar, vocês vão ter que ter duas variáveis para andar na sua árvore. Eu chamo a primeira variável de variável auxiliar, que vai verificar se eu encontrei o elemento ou não que eu queria. Tá? E o outro elemento eu chamo de elemento pai, variável pai, para saber quem é o pai daquele elemento que eu encontrei. No caso 2 vai ser minha variável aux e ao me auxiliar. E o pai do 2 é automaticamente o meu 3. Por que eu vou ter que fazer isso? Porque quando eu chegar aqui, se eu tivesse só uma variável, como é que eu vou sentar ela automaticamente nula? Não tem como, porque é esse cara aqui que tem que apontar para o nulo, e não esse cara virar nulo, certo? Então, quando eu chegar aqui no 2, vai ter uma variável chamada pai, que eu vou dizer assim, pai, seu lado esquerdo pode ser setado nulo, porque eu aqui, eu que sou o aux, eu fui encontrado e eu não preciso mais estar nessa árvore, fui removido dessa árvore. Então basta dizer que o lado esquerdo do 3 vai receber nulo. Então todo esse valor aqui vai ser apontado para o nada. E quando aponta para o nada acontece isso, certo? Ou seja, morreu o lado esquerdo do 3, tá? Claro que se tivesse outros elementos, aí já seria tratado de outra forma, mas como não tem, então o 3 vai ficar sem nenhum filho e passa a ser uma folha, assim como o 7 e o 8. Se fosse o caso de o 3 ter um filho, ou o 3 tem um filho, e realmente tem, que é o 2, tá? Aí já é um caso diferente. Quem vai ser meu aux? O 3. Por que o 3? Porque é ele que eu estou tentando encontrar, certo? Encontrei. Quem é o pai do 3? O 5. Nesse caso aqui, como eu tenho uma continuação, ou seja, eu tenho filhos, eu não posso deixar eles morrerem, certo? Eu vou ter que salvar eles. Na hora que o 3 for removido, se eu removesse o 3 e não aplicasse a forma correta, o lado esquerdo todinho do 5 ia ser perdido, certo? Se tivessem mais nós aqui, eu removesse o 3, todo mundo ia embora, certo? Porque se eu aplicasse isso aqui em nulo, então todo do 3 para baixo ia morrer. O que é o certo? É não deixar com que os filhos do 3 morram, certo? Os herdeiros do 3 acabem sendo removidos porque o 3 foi removido. Então, como é que eu vou fazer isso? Como esse é o meu aux e esse é o meu pai, eu vou dizer
o meu lado esquerdo do meu pai vai apontar para o meu neto, certo? Eu deixo de apontar para o meu filho para apontar para o meu neto. Então vai acontecer isso, certo? E aí eu só preciso saber como é que eu sei quem é meu neto. Você não sabe quem é Alex? Se você tem essa informação aqui, você dá um próximo, um get próximo e consegue chegar nesse carinha aqui. E aí você só vai setar o lado esquerdo do 5 para o get próximo do 3, certo? O get próximo da esquerda, tá? E aí, eu setando essa informação, eu desvinculo esse rapazinho aqui do 3, certo? E vai acontecer isso, tá? O 3, como ele não tem mais nenhum vínculo aí, não tem como eu chegar mais no 3, então ele automaticamente é removido da minha memória, ficando a árvore desse jeito, certo? Esse é o caso 2, quando eu só tenho um filho, certo? O último caso é quando eu tenho dois filhos, não existem mais filhos, no máximo posso ter dois. No caso 3, existem duas formas de se fazer, e as duas formas são corretíssimas, tá? O primeiro caso, eu busco o maior elemento do lado esquerdo do elemento que eu quero remover. Como assim? Quem é o maior elemento que está na subárvore esquerda do meu 20? A gente já sabe que é o 19, certo? Então o que eu faço? Quando eu tenho dois filhos, eu posso fazer o seguinte. Eu vou procurar na subárvore esquerda o meu maior elemento. Mas o meu maior elemento sempre vai estar nessa direção aqui, certo? Se existissem outros valores como o 21, onde é que estaria o 21? Bem aqui. Se existisse o 21 aqui, ele é que seria o elemento que iria assumir o lugar do 20, certo? Eu não ia pegar o 18 como aconteceu no outro caso, porque o 20 tem dois filhos, o 18 e o 25. Então a gente tem que tratar de forma diferente. Então entra naquele caso. Eu pego o maior elemento da minha subárvore esquerda. O maior elemento sempre vai estar ao lado direito aqui do filho do 20. Então, vamos supor que existissem vários outros elementos. Então, enquanto eu não chegasse no valor nulo, eu sempre ia andar, até encontrar o maior elemento, que seria o meu último, a minha folha. Então, eu vou pegar a folha que está na subárvore direita do meu filho, certo? Então, basta eu vir para baixo, que é do lado esquerdo, do 18, e descer até encontrar uma folha. Como o 19 é o último elemento, é a minha folha, então o 19 vai assumir o lugar do 20. E vai acontecer o seguinte caso. O 19 assume e ele tem que ser removido daqui, certo? Aí você vai dizer, como é que eu vou remover ele daí? Lembra lá do caso quando o elemento ele não tem filhos? A mesma, a mesma forma vai ser aplicada aqui. Se ele não tem filhos, basta eu dizer que esse rapazinho vai apontar para o nulo. E antes de você jogar ele para o nulo, para o limbo, você tem que fazer uma cópia do 19 para o 20, certo? O 19 assume o lugar do 20 para depois você fazer essa aplicação aqui de aplicar o lado direito do 18 como nulo. Então, resumindo, quando eu quero remover um nó onde ele possui dois filhos, eu posso ir para o lado esquerdo, procurar o maior elemento da minha subárvore esquerda, que sempre vai ser a folha, certo? Sempre vai ser uma folha do meu filho da esquerda, certo? Então eu venho para a esquerda, direita, 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 até encontrar uma folha, tá? Então, fazendo aquele caminho, como você quer chegar nos cantos, é esquerda, direita. E direita, 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 até encontrar uma folha. Nesse caso, eu só preciso fazer esquerda, direita, tá? O outro caso, eu fazer do lado direito, fazer a mesma coisa. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou vir para o lado direito e fazer não só direita, 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 eu vou fazer direita e esquerda. Então 20, 25, e se tivesse mais nós aqui, eu ia percorrendo até encontrar uma folha. Como eu não tenho mais elementos para serem percorridos, de cara eu já vou parar no 25. Ou seja,
Enquanto o meu próximo da esquerda for diferente de nulo, eu percorro. Quando não for, eu paro. E aí retorna aquele valor para o lugar do 20. Certo? Então, no lado esquerdo eu procuro o maior elemento. Do meu lado direito eu vou procurar quem? O meu menor elemento. O menor elemento da subárvore direita. Certo? Já que no lado esquerdo sempre vão ficar os valores menores do que esse rapazinho aqui. Certo? Ou, me desculpe, do que esse aqui. Se ele veio para cá é porque ele é maior. Certo? Então, desse lado fica valores maiores do que esse, e esse lado aqui vai ficar valores menores do que esse, certo? Então a gente pode, nesse caso, do meu caso 3, quando for remover o 20, pode ser ou o 19, assumindo aqui, ou o 25, assumindo aqui. Qualquer um dos dois vai manter a estrutura de uma árvore binária, que é o lado esquerdo os menores valores e o lado direito os maiores valores, certo? Então ficaria assim depois que eu remover o 20 e trazer o 25 para o lugar do 20. Entendida a questão da remoção, vamos agora percorrer. O percorrer, muita gente tem dificuldade, mas vocês vão ver que é bem simples. Existem 3 formas, certo? Pré-ordem, em ordem e pós-ordem. E desses 3 casos, a gente sempre vai repetir as mesmas operações. Que operações são essas? Na pré-ordem, a gente vai fazer primeiro visitar, depois andar no lado esquerdo e depois andar no lado direito. Então, eu só vou passar para o próximo passo quando eu fizer o anterior, certo? E eu só vou passar do esquerdo para o direito quando eu não tiver mais nada para percorrer ou quando eu já visitei, ou tiver visitado aquele nó, certo? Então, enquanto eu encontrar um valor, eu vou ficar no lado esquerdo. Quando não encontrar mais, aí é que eu passo para o lado direito. Certo? Então vamos lá. Vamos aqui no exemplo que vocês vão entender melhor. O resultado dessa árvore aqui, se eu vou percorrer de forma pré-ordem, é esse aqui. Certo? Mas como é que eu cheguei no 15 até o 30? Vamos lá. O que a pré-ordem diz? Primeira coisa que você tem que fazer é visitar um nó. Certo? Primeira coisa que eu tenho que fazer é visitar um nó. Então, se eu cheguei aqui, que é a minha raiz, eu sempre vou começar da raiz, eu vou mostrar o 15. O que ele diz depois? Vá para o lado esquerdo. Do 15 eu vou para o 10. Quando eu chegar no 10, o que eu vou fazer? Eu volto para o caso de cima, eu não vou para baixo não. Primeiro eu vou andar no lado esquerdo até não encontrar mais nada. Tá? Como eu encontrei, eu visito. Então, vim para o lado esquerdo, visitei o 10. O que eu faço? Vou para o lado esquerdo. Visito, mostro o 6. O que eu faço? Lado esquerdo. Visito, mostro o 5. O que eu faço? Lado esquerdo. Opa, aqui não tem mais nada. Se não tem mais nada, quando eu voltar, eu vou dizer, epa, eu já visitei o 5. Então, o que eu já fiz? Eu já visitei, já fui para o lado esquerdo, agora está na hora de eu ir para o lado direito. Então, lá visitei, já fui para o lado esquerdo, vou fazer o lado direito. O lado direito também não tem nada. Então, o que eu vou fazer? Vou voltar para o 6. Aqui eu já visitei, já fui para o lado esquerdo, mas está faltando o lado direito. Quando eu for para o lado direito, eu mostro o 9, visito o lado esquerdo que não tem nada, depois eu visito o lado direito que também não tem nada. Então, já fiz o 9, já fiz o 5, já fiz o 6. No 10, eu já visitei o 10 e já mostrei o lado esquerdo. Falta fazer o lado direito. Mostro o 12, faço o esquerdo, que não tem nada, faço o direito, que não tem nada também. Então, a subárvore esquerda já foi toda mostrada, do 10 até o 12. A raiz também, que foi o primeiro, já foi mostrada também. Então, falta fazer toda a subárvore direita. Como eu já visitei o 5 e já fui para o lado esquerdo, falta fazer o lado direito. Venho, mostro o 20 e o que eu faço depois? Lado esquerdo. Mostro 18, depois lado esquerdo. Mostro 16, o que eu faço? Vou para o lado esquerdo, não tem nada. Vou para o lado direito, não tem nada. Já fiz o lado esquerdo e visitei, falta o direito. Venho, visito, faço o lado esquerdo que não tem nada, lado direito também não tem nada. Então, esses 3 estão completos, certo? Aqui, ó, faltou fazer o lado direito dele. Então, eu venho, mostro 25, o lado esquerdo não tem nada, volto, lado direito fazer, né?
mostra o 30, lado esquerdo não tem nada, lado direito não tem nada. Então, só botar isso na cabeça. Visita esquerda, visita esquerda, visita esquerda. Visita esquerda, não tem nada, volta, faz o direito. Certo? O direito vai ser sempre o último caso. Só vou fazer quando eu já tiver visitado e já tiver ido para o lado esquerdo. Beleza? Tranquilo. Em ordem. Em ordem são as mesmas operações, só que trocadas. Eu sempre vou visitar, visitar, visitar. Eu sempre vou andar na esquerda, na esquerda, na esquerda, até não encontrar mais nada. Certo? Até encontrar o nulo. Depois que eu encontrar o nulo, aí é que eu visito. Certo? Mas em ordem tem um macetezinho aqui. Em ordem é a mesma coisa de você pegar todos esses valores e colocar ele na ordem crescente. Como é que seria a ordem crescente? 5, 6, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 25 e 30. Fazendo isso, está feito a percorrer em ordem, né? Que eu botei em ordem como se estivesse em inglês, certo? Mas a gente pode chamar também em ordem, tá? Então o macetezinho do em ordem é ordenar. Ordenar de que? Forma crescente. Mas vamos supor que a gente não sabe esse macete e quer aprender via o algoritmo dele, né? Que se fosse esquerda, visita e direita. Então, o que eu faço? Esquerda, 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 até encontrar um valor nulo. Quando encontrar, eu visito. Então, eu já fiz a esquerda dele, já visitei, tenho que fazer a direita. Por isso que não tem mais nada, já está mostrado o 5. Quando chegar no 6, por que eu vou mostrar o 6 agora? Porque eu já visitei, porque eu já fui para o lado esquerdo dele. Agora eu tenho que visitá-lo. Depois que eu visitar, o próximo passo é ir para o lado direito. Tá? Não é que eu vou mostrar o 9 agora não, certo? Primeiro eu vou para o lado esquerdo, para depois, quando eu chegar aqui e não tiver nada, aí eu mostro. Mostrei o 9, vou para o lado direito. Como não tem nada, o que eu vou fazer? Já acabei esse e esse. Como eu já fiz o lado esquerdo do 10, tá? Basta eu mostrar o 10 e vir para o lado direito. O 12 é a mesma coisa, não é que eu já vou mostrar o cara de cara o 12, não. Eu tenho que vir para o lado esquerdo para depois visitá-lo, ele está aparecendo um 12 agora, e ir para o lado direito, certo? Então, já fiz todo esse lado. Como a minha raiz eu já fiz o lado esquerdo dela, então está na hora de eu mostrar. Por isso que ela está aparecendo aqui. Vamos para o lado direito, já que eu já fui para o lado esquerdo da raiz e já visitei, então vou para o lado direito. Quando eu chego no 20, eu tenho que reaplicar o algoritmo, certo? Opa, desculpa. No 20 eu cheguei no 20, não mostro. O que eu vou fazer? Esquerda, esquerda, esquerda. Opa, não tenho mais nada. Já fiz o lado esquerdo, mostro 16. Venho fazer o lado direito, não tem nada, então volto para o 18. O 18, como eu já fiz o lado esquerdo, mostro ele, vou fazer agora o lado direito. 19, não mostro ele ainda, venho para o lado esquerdo, não tenho nada, mostro ele, volto para o lado direito. Não tenho nada, então já fiz esse e esse. Como eu já fiz o lado esquerdo do 20, o próximo passo é mostrar. Então mostro ele e vou para o lado direito. Venho para o lado esquerdo do 25, não tenho nada, volto para ele, exibo ele. Vou para o lado direito dele, do 30, e quando chegar aqui eu vou para o lado esquerdo, não tenho nada, mostro 30, vou para o lado direito, não tenho nada, encerrei a minha execução, tá? Então sempre vou fazer esquerda, 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 até encontrar um valor nulo. Quando eu encontrar, é porque está na hora de mostrar o valor. E depois de eu mostrar o valor, é que eu vou para o lado direito. Certo? Então, enquanto eu não encontrar um valor nulo, eu tenho que ir percorrer o lado esquerdo. Quando encontrar, eu mostro. Depois de mostrar, eu vou fazer a mesma coisa para o lado direito. E quando eu chegar no lado direito, eu, de novo vou ter que fazer esquerda, 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 até encontrar um valor nulo e mostrar. Beleza, em ordem. O pós-ordem, aí a gente já só vai visitar o nó, visitar a raiz, certo? Não necessariamente a primeira. Quando eu andar na esquerda todinha, depois na direita todinha, e quando não tiver mais nada, aí eu visito.
certo? Então, lado esquerdo todo, depois lado direito e depois visita. Nesse caso aqui, se tiver uma questão de concurso, se tiver uma questão na prova, vocês bastam, eu quero percorrer em pós-ordem. O último valor tem que ser a minha raiz. De cara, você já olha o valor daqui, se não for raiz, é porque aquela resposta não é a correta, tá? Então, na pós-ordem, a raiz sempre será a última. Por quê? Porque eu tenho que andar no lado esquerdo dela todinho, depois eu tenho que andar no lado direito dela todinho, para depois mostrar o valor dela, que é, no caso, 15. Mas vamos pensar agora em termos de algoritmo. Vamos lá. O que é que ele diz? Esquerda, esquerda, esquerda. Quando não tiver mais nada, vá para a direita, direita, direita. Quando tiver mais nada, mostra o valor. Então, quem que vai ser? Esquerda, 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 não tem mais nada. Volta. Vou para a direita. Opa, na direita não tem mais nada. Então, mostra o 5. Beleza. Já fiz o esquerda e direita e já mostrei. Então, vamos voltar para o 6. Eu já fiz a esquerda do 6. Tenho que fazer a direita do 6. Quando eu chegar no 9, eu tenho que fazer a esquerda do 9, a direita do 9, que ambos não tem nada, para depois mostrar o 9. Como eu já fiz a esquerda do 6 e a direita do 6, está na hora de mostrar o 6, está na hora de visitar o 6. Mostrei o 6. Como eu já fiz a esquerda do 10, eu tenho que vir fazer a direita do 10, que é o 12. Ao 12 eu tenho que fazer a esquerda do 12, a direita do 12, para depois que eu encontrar nada, eu mostrar o 12. Como eu já fiz a esquerda e a direita do 10, eu mostro o 10. Veio para o 15. A gente já sabe que ele não vai ser mostrado agora, porque eu fiz a esquerda dele, mas falta fazer a direita dele todinha. Então, eu venho para o elemento 20, que eu tenho que fazer esquerda, esquerda, opa, não tenho mais nada, volto. Vou para o lado direito, não tenho mais nada, mostro o 16. Venho para o 18. Vou para o 19, esquerda, direita, não tenho nada, mostro o 19. Como eu já fiz ambos os lados, mostro o 18. Volto para o 20. Já fiz o lado esquerdo dele todinho. Falta fazer o lado direito dele, agora todo, completo. Venho para o 25, não mostro. Faço esquerda, faço direita, opa, na direita tem valor. Então, desço para o 30. Faço a esquerda do 30, faço a direita do 30, não tem nada. Mostro o 30. Como o 25 eu já fiz o lado esquerdo e o lado direito, mostro o 25. Como no 20 eu fiz o lado esquerdo e o lado direito, mostro o 20. Como no 15 eu já fiz o lado esquerdo e o lado direito, agora sim eu mostro o 15. Então é como se fosse uma escadinha aqui. Quando eu chegar aqui, eu tenho que descer ele todinho para depois ficar voltando. 30, 25, 20 e 15. Certo? Só lembrando a dica, o 15, a minha raiz no elemento para percorrer em forma de pós-ordem, ele tem que aparecer aqui no final. Beleza? Então esse foi o nosso estudo de árvore binária, tá? Uma revisão para vocês, até mesmo uma nova explicação, uma nova abordagem, diferentemente do material que vocês têm, sobre inserção, remoção e percorrer, tá? Qualquer dúvida, coloca lá no Fale com o Professor, que eu estarei lá para responder. Um abraço, até mais.